Qual que era a maior dificuldade para conseguir um novo emprego, na sua opinião? Também tinha a questão do currículo, né, que ajudou bastante, né, a montagem do currículo, do LinkedIn também, porque a partir do momento que eu fiz o seu treinamento na parte do LinkedIn, muitas empresas começaram a me procurar, não só eu buscando, né, porque assim, em muitas situações, o fato de enviar o currículo acabava não tendo muito retorno, né? Dificilmente a empresa acaba retornando, porque é aquela história. Hoje em dia, pelo que eu andei percebendo, né, e acontece muito isso mesmo, as empresas elas buscam as pessoas pelo LinkedIn, né? Sim. Então, você tem que ter um LinkedIn bem estruturado, bem atrativo para o recrutador, né? Otimizado ali para aquela vaga que você está buscando, né? Exatamente. Até hoje, né? Mesmo depois que a empresa que eu estava, na época que eu entrei para o seu programa, assim, ela estava buscando um projeto para mim, mas eu estava meio que de stand-by na empresa, né? E eles tinham dado um prazo, que era até o final do ano, para conseguir um projeto, senão eles teriam que demitir, né? No final do ano eles acabaram, né, encerrando o contrato comigo, né, o trabalho, né? E aí eu estava, acho que terminando o seu programa ainda e acabei entrando, né, no começo do ano, outra empresa que eu fiquei, era até numa startup, né? Apesar da minha área ser gestão, acabei voltando para analista, né? Fiquei mais ou menos aí um mês na empresa, aí acabei voltando para uma outra empresa que eu já tinha trabalhado antes, né? Num cargo melhor. Eu voltei a trabalhar com gestão mesmo, né? Nessa outra empresa. Fiquei aí de fevereiro até comecinho de dezembro agora. Nesse tempo, eu acabei entrando em outra empresa agora, também de consultoria, né? Uau! Mas essa empresa agora, assim, espero que, pelo que eles me falaram, assim, eles não costumam mandar as pessoas embora, né? Apesar de ser consultoria, porque é uma multinacional, né? Ai, que E assim, legal. ela está em mais de 50 países aí, e no tempo, falou assim, se acabar o projeto, a gente entra por o que eles chamam de um bench, né? Que é como se fosse um Tipo um banco, né? staff, né? E aí, nesse tempo, apesar da gente não estar em projeto, eles montam um plano de treinamento para a gente, para capacitação e outras coisas, tudo, né? Então, falou que de 1 a 3 meses, no máximo, eles conseguem outros projetos, porque eles têm muitos clientes em muitos países, né? Então, uma coisa que eu fiz até assim, que foi até o conselho seu, né? Eu estava iniciando o programa, e aí assim, ia ter as entrevistas, então eu fiz o módulo de entrevistas também, né? Logo, né? Mas mesmo assim, aí depois que terminou, assim, que eu terminei de fazer o módulo, eu voltei para o início, né? Comecei a fazer, e na hora que chegou no módulo de entrevista, eu refiz de novo, né? Ah, isso aí. E assim, se a pessoa faz aquele módulo inteiro, todos os exercícios propostos, eu assim, acho que não tem como você não encantar. Às vezes a gente fica meio em dúvida o que eu responderia, né, numa determinada situação, né? Isso daí você já começa a se preparar para situações que podem vir, né? Sim, e responder da forma mais assertiva possível, né? Não ser pego de surpresa. Pelo menos assim, no meu caso, eu ficava mais tranquilo de fazer entrevista do que se eu não tiver feito, né, o treinamento, né? Então. Sim. Tem um outro aluno também, o Davidson, que também é da área de projetos, e eu achava muito bonito. Ele também trocou de emprego algumas vezes, né? Gestão também de TI, igual você. E ele falava, Jana, toda vez que eu ia para uma entrevista, eu voltava para o módulo de entrevista como se fosse a minha primeira vez. Todas as vezes, né? Porque daí a pessoa vai com aquela segurança, né? Sem receios. Porque geralmente, quando você é chamado para uma entrevista, você já está 50% contratado. A empresa ela só quer ter certeza, ouvindo você, né, sabendo um pouco mais dos detalhes, se você é a pessoa certa ou não. Mas Sim. tendo consciência disso e indo preparado, nossa, é outra coisa. E assim, a questão também do LinkedIn, que o que
mesmo depois que eu tinha entrado na última empresa que eu estava, né? Falei, bom, vou dar um tempo, não vou ficar buscando, buscando as empresas para mudar, né? Por enquanto, pelo menos por enquanto, né? Mas mesmo assim eu continuava praticamente toda semana recebendo uma proposta, né? Assim mesmo. Aí as empresas vinham, me buscavam, falavam, achei interessante seu LinkedIn, né? Podemos marcar uma conversa, né, tal. E praticamente toda semana eu estava conversando com empresas, né? Em muitos casos eu já, assim, às vezes até para não perder meu tempo nem do próprio recrutador, eu já perguntava qual era a faixa salarial, né, que eles pretendiam pagar, porque eu falei, dependendo, já não vale nem a pena eu conversar com eles, né? Sim, Então, isso aí. Essa é a vantagem, né? Quando você está trabalhando, você já não perde tempo. Você já procura saber direitinho se é uma oferta que vale a pena pensar na possibilidade, né? Ou se você já descarta de uma vez. E é incrível, é você arrumar um emprego que daí parece que abre as portas para que várias outras queiram você também no mesmo momento, né? É incrível isso. Às vezes você está fora do mercado, você está ali ansioso, querendo passar por entrevista e às vezes demora um pouco. Quando você começa a trabalhar, mas isso, Márcio, é aquilo que eu falo de estar com a empregabilidade alta, quando você tem um currículo que realmente representa a tua melhor versão, um LinkedIn que a pessoa, porque assim, quando o recrutador ou gestor está buscando um profissional, ele não está nem aí se você está fora do mercado ou se você está trabalhando. Ele quer você. Ele vai tentar, né, te persuadir ali, se tiver uma margem de negociação. Se não tiver, tudo bem. Mas ele, tipo, não está preocupado se você está trabalhando ou não. Por isso que eu sempre falo, né? Trabalhem a empregabilidade de vocês, o investimento de tempo e de conhecimento que a gente tem no LinkedIn, que é o perfil profissional, ele é muito importante, porque mesmo quando você não estiver procurando, as pessoas te encontram, né? Do jeito que aconteceu com você também. E tem gente que não acredita que o LinkedIn pode ajudar alguém a conseguir um emprego. E geralmente são as pessoas que não sabem usar o LinkedIn a seu favor, daí acha que o problema é a plataforma, não é a plataforma. De jeito nenhum. Você é prova disso. E a outra dica que você dá também, né, no treinamento também é a questão de fazer as buscas, né, pelos empregos, pelas vagas de emprego também, acho, assim, ajudou bastante mesmo também. Aquele módulo de vagas? Sim. Legal. E realmente, assim, fazer as buscas, achar os empregos, assim, as vagas de emprego que estão dentro do perfil, né, que a gente tem, Sim. e mandar os currículos também, assim, eu tive também vários retornos também desses na época que eu estava buscando, né, emprego, assim, eu tive vários retornos também de empresas, assim, é mais difícil do que só com o LinkedIn, né, se eu não tivesse o LinkedIn, acho mais difícil ter o retorno, né, mas que a gente tinha mesmo assim, né, também, então... Que legal. Eu participava das entrevistas, né? Eu começava a fazer participar dos processos, né, mesmo, né? Então, E você participou de mais ou menos quantos? Você lembra, assim, mais ou menos? foram vários, foram muitos processos que eu participei, assim, Foram. do final do ano passado até o início do ano, desse ano, né? Foram muitos processos, né? Praticamente toda semana eu participava assim, de 2, 3 processos, toda semana, né? Então, e você chegou a passar em mais de um? Teve a opção de escolher alguma ou não? Ou acabou logo que... no começo do ano, assim, eu tive uma proposta muito boa de uma empresa de Brasília para trabalhar em Salvador. Eu teria que me mudar para Salvador. Aí, assim, em termos de salário era excelente, né? E aí, assim, só que eu consegui também na startup aqui em Vitória, né? Para ficar aqui. Não era atrativo, mas assim, eu falei, bom... E nesse eu também estava participando de um outro processo em Vitória também que estava bem avançado. Ah, entendi. Você tinha perspectiva em Vitória, né? Aí eu falei, eu vou aceitar essa de Vitória mesmo, né? Ficar com a de Vitória, mesmo não sendo tão atrativa, porque eu não estava muito interessado em mudar para Salvador, que aí eu ia ter que mudar toda a minha vida, né? Tal, não estava muito
como eu tenho um filho aqui, né, apesar de ser divorciado, né, mas tenho um filho, eu falei, não quero me afastar, né? Sim, porque não tem ex-pai, né? Não tem nem ex-pai nem ex-mãe. Ainda mais que está na idade, está adolescente, né? Então, assim... Precisa dessa referência, com certeza. Então, eu acho que no final de tudo, assim, como agora eu estou no emprego que eu queria mesmo, né? Então, acho que no final valeu a pena, porque se eu tivesse aceitado a de Salvador, provavelmente eu estava lá até agora, né? Então, sim. E é muito legal, porque assim, ó, para a gente se sentir realizado profissionalmente, eu acho que não é só salário, não é só uma boa empresa, né? Porque é aquilo que eu falo para vocês lá no módulo 1, né? De valorizar a família, valorizar, ficar atento quais são os seus principais valores, né? Pelo que você está me falando, você é uma pessoa bacana, é uma pessoa família, né? Tanto é que a sua ex-mulher te ajudou, né? Sinal que você é uma boa pessoa. E você priorizar seu filho, poxa, você está mostrando ali para ele que trabalho é importante, mas não é mais importante que ele, não é mais importante que a convivência com ele, né? Isso é fundamental. Quantas famílias acabam, às vezes, se desfazendo ou criando problemas porque a pessoa vira um estranho dentro de casa, ela raramente aparece, né? E tem situações que até é obrigado a fazer isso. Tem momentos que você tem que ir aonde o emprego estiver disponível, mas sempre que for possível estar ali mais próximo da tua estrutura, da tua base, é mais interessante se tem essa possibilidade. Quando você sentiu dificuldade em voltar porque tinha ficado um tempo fora? Não, eu acabei conseguindo voltar, né? Demorei um pouquinho, né, consegui voltar, só que eu estava desatualizado, aí fui me atualizando. Então, fui fazendo vários treinamentos e aí um dos treinamentos que surgiu na época, que foi o seu, né? Falei, vou fazer também, porque... Legal. Como eu falei para você, eu estava meio que de stand-by na empresa, né? Até o final do ano eles tinham dado de prazo, né? Eu falei, então, não, tem que correr atrás, porque ficar desempregado também não dá, e eu voltar para o Uber, achei que não ia valer a pena voltar para o Uber. Não era opção, né? Não era opção mais, então assim, não queria mais voltar para isso, né? Então eu falei, então tem que ir correndo atrás, além de eu me atualizar na minha área, né? Fiz muitos treinamentos, tirei algumas certificações, né? Para também ser mais atrativo, né, para o mercado, né? Sim. E também eu falei, tem que estar preparado para as entrevistas também, né? Porque não basta só currículo. Só currículo, só certificação, né? Mas você fez muito bem, viu, Márcio? Porque assim, ó, o objetivo também dessa entrevista é a gente entender como que vocês pensam, o que vocês fizeram e quais os resultados que alcançaram, né? Então, o que eu tenho percebido, né, com profissionais assim que nem você, no sentido de ter ficado um pouquinho fora, ter sentido aí a falta de atualização que acontece na maioria das áreas, principalmente áreas mais valorizadas, que o salário é um pouquinho, né, melhor, a cobrança de conhecimento do que está acontecendo, das novidades é muito grande. Então, eu percebo que, assim, quem faz essa autoavaliação, que tem a ver também com o autoconhecimento, de você, né, pesquisar onde que eu quero chegar, aonde que eu estou. Daí tem aquele intervalo, né, aquele gap, e você tem que correr atrás para fazer. Que nem, por exemplo, eu vou deixar aqui em cima, aqui no card dessa entrevista, e talvez até no final também, a entrevista da Karen. Eu não sei se você chegou a ver. A Karen ficou 9 anos fora do mercado. Você deve ter ficado o quê? Meses? Não, na verdade, fora da TI, eu fiquei mais ou menos aí uns 3 anos. 3 anos, olha. Você ficou 3 anos, a Karen ficou 9 anos fora da área, que ela também empreendeu, tudo, mas ela fez exatamente a mesma coisa que você. Ela começou a fazer curso, começou a procurar se especializar mais na área que ela queria entrar, porque ela estava muito tempo fora do mercado. Então, parece que quando você quer mesmo um novo emprego numa determinada área, começa a fazer curso para poder mostrar que você tem conhecimento daquilo, que você está atualizado, parece que aumenta a segurança de vocês, né? Sim. Tipo, eu não tô atrasada, eu tô aqui, tô fazendo, né?
E essa mudança no currículo, tendo uma preparação na entrevista, não tem para ninguém. Daí vocês acabam arrasando, né? Porque já tinha experiência anterior, usa o momento atual para se atualizar. Eu não sei no seu caso, mas no caso dela, ela fez muitos cursos gratuitos. Porque tem gente que fala assim, como é que eu vou fazer curso se eu não tenho dinheiro, se eu estou fora do mercado? Não, se a pessoa quer, ela consegue. Coisa boa sem precisar necessariamente fazer investimentos altos, né? Sim. Eu, na verdade, assim, apesar de não ter... Assim, também não estava querendo investir, porque eu falei, eu não sei se eu vou ficar fora do mercado ainda, porque eu... Quanto tempo, né? Quanto tempo e assim, como fazer Uber não era opção, né, também. Sim. Então, eu fui fazendo treinamentos, primeiro fazia os gratuitos, né, para ver como que era, né, se ia gostar, e se eu achasse que valeria a pena, eu passava a investir, né, no treinamento mesmo, né, no treinamento pago, né. Então, que foi, assim, até o que eu fiz com você também, né, fui vendo os vídeos no YouTube, gostei, né, das suas dicas, das coisas que você passava, eu falei, não, realmente vale a pena investir, né, vou investir no seu treinamento, no programa, e, assim, não me arrependo até hoje, tanto que renovei agora, né, o programa. Ah, que legal, parabéns, parabéns. E assim, o que você viu de diferença? Mas eu achei legal você falar isso, porque assim, eu tenho muitos seguidores lá inscritos no canal do YouTube, né? Mas assim, ali eu não consigo passar tudo que eu passo no programa, que você viu que o programa ele é completo. Eu realmente levei meses para poder fazer aquele programa todo, porque eu queria entregar o melhor possível, né? Eu queria que, se a pessoa realmente está disposta a aprender, a ter uma visão diferenciada do mercado, a olhar para si de um jeito mais interessante, inteligente, para poder mostrar a melhor versão para o mercado, eu tinha certeza que eu ia fazer a minha parte da melhor forma possível. Mesmo ficando um pouquinho mais longo do que, às vezes, a pessoa espera algo um pouco mais, sei lá, né, mais raso, mas eu não fiz isso, ele é bem profundo, porque também tive tempo para isso, né? Então, assim, no canal eu consigo colocar algumas pitadas, algumas dicas, mas eu já percebi assim, Márcio, se eu coloco um vídeo muito longo, um vídeo mais profundo, as pessoas não assistem. Elas estão tão acostumadas no YouTube que um vídeo de 2 minutinhos, 5 minutinhos, só que isso dá dica, mas não transforma. O que eu sei que transforma é o programa. Então, eu queria, assim, que você me falasse, já que você também foi inscrito do canal, é inscrito provavelmente ainda, né? Mas veio como um inscrito no canal e migrou para o programa, eu queria que você falasse para a gente, assim, qual foi a diferença, se você percebeu, enfim, Sim, por que valeu a pena? Eu acho que o que assim, é apresentado no YouTube, eu acho que não dá nem 5% do que é o seu programa, né? Porque dá para ter assim, só uma noção, né, de como que seria fazer o programa com você, mas assim, o programa realmente, o conteúdo que dá é muito, muito rico, né? Vale a pena assistir cada vídeo. Tem vídeos até os depoimentos que são dados, né, que você coloca ali no próprio programa também, são muito interessantes também, porque tem algumas dicas ali interessantes. Sim, todo mundo dá algumas dicas, né? E é legal vir dos alunos isso. Sim. Então, assim, acho que enriquece bastante, não só para quem está buscando uma recolocação, mas também para empregabilidade, para a própria empregabilidade também, uma promoção como você passa também, né, no programa, né? Tanto que, apesar de eu estar empregado, eu falei, vou renovar, vou continuar no seu programa, né? Claro, claro. Mas só porque eu estou empregado que eu vou falar, agora não vou renovar mais, deixa para lá, né? Já fiz o programa e não é interessante. Eu falei, eu acabei meio que, por falta de tempo até, não vendo se tinha atualizações ali no programa, mas eu falei, agora que eu renovei, eu vou dar uma olhada ali, né, repassar. Sim, tem coisa nova lá e tem coisa legal para quem está trabalhando mesmo, né? E a tendência é cada vez melhorar. Agora, em 2023, eu quero também renovar algumas coisas, quero colocar umas coisas a mais,
para quem está querendo continuar crescendo na carreira, né? Porque, assim, você tem que conquistar um emprego, depois você precisa se manter nesse emprego, né? Tem essa parte também. Tem a questão de você não sabe se você vai gostar, você não sabe se vai ficar por muito tempo. Então, por isso que é interessante e inteligente se manter, né, ali atualizado. E agora eu estou fazendo 2 encontros por mês. Antigamente eu fazia 1. Hoje eu faço 2, né, que tem sempre uma mentoria para tirar dúvidas e para focar na parte de carreira, né, no desenvolvimento. Então, vale a pena, sim, continuar. Que legal, legal saber que você está com a gente ainda. Isso é muito bom, né? E isso que mostra que você realmente continua trabalhando sua empregabilidade. Porque tem gente que assim que se recoloca, para tudo, né? Falar, já consegui aquilo que eu queria, então não Então, preciso mais. Não preciso nem entrar mais no LinkedIn, não preciso mais de amigos, não preciso mais de orientação. Tem gente que pensa assim. Eu acho que isso é um erro, né? A pessoa pensar assim, ela tá... É um erro, porque você fica contando, é aquilo que eu falo, tem gente que, eu sempre falo, não entra no programa pensando assim, só em conseguir emprego, porque conseguir emprego é consequência de uma boa empregabilidade. Sim. E o bacana, quando você foca na empregabilidade, é que você está num lugar porque você quer, não porque é a única opção que você tem. É esse poder, essa liberdade que eu acho legal em quem está trabalhando sua empregabilidade. Porque é escolha. O que eu percebo, que eu vejo pessoas infelizes, tipo, tá numa empresa, quer ir embora, quer sair. Tem gente que até fala para mim, Jana, quando chega no domingo, já bate aquele desespero de saber que na segunda eu tenho que ir para aquele lugar. Nossa, isso me parte o coração. Porque, assim, se você investe um pouco de tempo em melhorar a sua empregabilidade, daqui a pouco tá que nem você, ó, você está trabalhando e está recebendo convite, e as pessoas te procurando. Então, é gostoso saber que você está onde está por opção, porque, tipo, olha, obrigada, às vezes até o salário é um pouquinho maior, igual ou menor, mas quando você está infeliz, você até aceita ir para outro lugar para ganhar igual ou menos, né? Mas para chegar nesse ponto de você fazer escolhas, tem que pagar o preço, né? De se dedicar, de fazer o que precisa ser feito, de ter humildade, igual você, ó, você falou para mim que você trabalhou de Uber, que você, antes desse emprego de gestor, foi para o emprego de analista, né? Então, eu percebo que quem tem essas características de fazer o que tem que ser feito, pagar o preço para poder se tornar o profissional que o mercado está buscando, e tem essa humildade de aproveitar as oportunidades sem, sabe, sem ficar se achando, né? E tem gente que fica ali, eu sou isso. Na verdade, a gente não é nada, a gente está. Tem momento que a gente está como gerente, tem momento que a gente está como desempregado, tem momento que a gente está como analista, mas no fundo, a gente é quem nós somos, não o que está na nossa carteira. O que está na carteira hoje, amanhã pode não estar. Hoje a carteira está sem nada, amanhã é gestor, é diretor, né? É a essência, né? A essência é fundamental, né? Tudo, Sim, a essência é esse desejo de melhoria contínua, né? Trabalhar a empregabilidade, você manter os contatos, né? Igual você falou, a pessoa esquece do LinkedIn, fala, não precisa mais nem entrar no LinkedIn. É aquela história que eu falo assim, até da pessoa que tá solteira e começa a namorar, né? Aí começa a namorar, se afasta de todo mundo, de todo mundo. Na hora que termina o namoro, tá sozinho, né? Então... Pois é, daí as pessoas falam, agora tá procurando, agora você sabe que eu existo. Esse exemplo é perfeito, porque é isso que acontece. Na parte profissional é como se fosse um namoro também, né? Então, quando a gente está namorando, o ideal é, claro, você não fica mais, você não vai mais para os barzinhos do mesmo jeito que ia com os amigos, você já não tem mais aquela... Mas você não pode... Quem é importante mesmo, a gente não pode manter distância para sempre. A gente tem que procurar vir e mexe, estar fazendo contato, saber como que está. Isso é trabalhar sua empregabilidade, né? É você, claro, não vai ser no mesmo ritmo, porque você também precisa, agora então, nesses primeiros meses, né? Entender como é que é a empresa, os processos, entender onde você está pisando. Depois, até se você não viu, veja a entrevista que eu fiz com a Mano. A Mano.
Com a Osmira Mano. Ele, olha, vai te inspirar, hein? Por quê? A entrevista é sobre... Também vou deixar no card. A entrevista, ele conseguiu um emprego onde ele queria. Tem toda uma história dele também, parecida com a tua, assim, de sair de um lugar, entrar em outro. Entrou num cargo menor também. Ele é gestor também, mas entrou num cargo de analista pleno. Um ano depois, ele conseguiu uma promoção 25% a mais, melhor do que quando ele era PJ. Ele estava como PJ. Então, ele dá várias dicas ali também em relação ao que ele fez nesse período para, em um ano, ele conseguir estar trabalhando como CLT, ganhando como se fosse PJ, porque você sabe que o PJ geralmente ganha mais, né? Sim. Geralmente. E ele conseguiu essa promoção, acho que vai valer a pena você assistir também. Ele é que nem você. Continua renovando o programa, continua trabalhando em empregabilidade, fez o programa inteiro também, algumas vezes, né? Eu fico tão orgulhosa de conhecer vocês, de saber dessas histórias, você não tem noção, né? Tanto é que a gente está gravando aqui no final de semana, e para mim isso não é trabalho, pelo contrário, eu vejo assim como a coroação, né? A finalização de todo o esforço que vocês tiveram. Por isso que eu sempre faço questão, e eu espero assim, meu objetivo é entrevistar todos os meus alunos, todos, né? Para quê? Para que aqueles vídeos que você assistiu, que você deve ter pensado, poxa, que legal a história desse cara, que legal, né? O que essa menina fez, saber que você agora vai ser fonte de inspiração para outras pessoas também. Eu acho que isso não tem preço, né? Com certeza. E acho assim, poder ajudar também as pessoas também, né? Então, é muito gratificante, né? Eu acho que esse trabalho assim que você faz, né, com o programa, né, mesmo para quem não está também, já é só quem está inscrito no seu canal, né, já ajuda um pouco as pessoas, né, também. Sim. Porque às vezes a pessoa não pode pagar, né, pelo treinamento também, mas sim. Eu acho assim, é uma coisa, é um investimento que vale a pena, né, fazer. Com certeza, isso que bom, eu acho, eu tenho certeza, né? Mas que bom ouvir isso de você. Porque assim, ó, eu penso, Márcio, que primeiro a gente faz, primeiro a gente demonstra valor, depois a gente recebe, né? Então, as entregas que eu faço no YouTube, no LinkedIn, na newsletter, no Instagram, é sempre pensando em gerar valor. Porque aquilo que eu ensino para vocês, ensino não, compartilho, né? Aquilo que eu compartilho com vocês no programa, quando eu falo assim, ó, é importante que você faça primeiro, é importante que você faça pelo outro aquilo que você gostaria de receber. Não faz o menor sentido eu ensinar isso, compartilhar isso e fazer diferente. Então, as entregas que eu faço no YouTube, elas são muito genuínas, são para ajudar de verdade, e eu recebo vários depoimentos lá nos vídeos, dizendo que a pessoa conseguiu, colocou em prática, se recolocou. Daí você pode pensar assim, quem está assistindo, mas se é assim, para que eu vou para o programa dela? E eu penso que qual a grande diferença? É claro que se a pessoa fizer uma imersão no canal do YouTube e aplicar, tem chance mesmo dela conseguir. Só que eu percebo que quando algo é de graça, parece que as pessoas não têm motivação e disciplina para fazer. E vicia em pegar dicas, sabe? Dica aqui, dica ali. Mas, assim, a diferença que eu vejo é que no programa eu consegui montar um método, passo a passo, específico. Começa pela mentalidade, vai para a pesquisa de mercado, vamos melhorar teu currículo, vamos ver como é que você vai mandar esse currículo de um jeito que chame a atenção, né? O desafio lá, agora eu estou com o desafio Smart também, né, para a pessoa se aplicar uma determinadas vagas, uma quantidade por determinado período, porque é importante também você colocar ali uma meta, um período para dar aquele gás, aquele sprint, para poder fazer várias entrevistas, né? Então tem todo um passo a passo que eu consegui manter sempre claro. Eu falo que nem aconteceu com você. Tá lá fazendo o programa. É normal a pessoa, quando ela faz o investimento nela, parece que assim, tudo começa a conspirar a favor, né? Então é normal a pessoa entrar rapidamente e começar a ter entrevista. Daí eu falo, sai do 1, vai para o módulo 6, arrepia, porque às vezes a pessoa nem vai precisar passar pelo programa inteiro para conseguir um novo emprego, né?
E acho que isso aconteceu contigo, né? Você falou, você estava lá no módulo e teve que correr pro de entrevista, né? Então, logo no módulo 1 já começaram a ter as oportunidades também, né? E aí, assim, falei, vou ter que pular para o 6, né? E depois, né, voltar ao treinamento de novo, né? Fazer o programa todas as dicas, todo o programa inteiro. Não tem nada que eu possa chegar e falar assim, isso aqui é melhor do que o outro, né? Essa parte do programa é melhor do que o outro. Acho que tudo vale a pena. Tem que aplicar realmente, né? As dicas que você passa ali. Não adianta a pessoa falar assim também, só vou fazer o treinamento e vou conseguir o emprego. Não é assim também não, né? Tem que realmente se dedicar, não é? Né? Então, é um treinamento longo, mas vale a pena. Cada tempo que, na verdade, a pessoa pode falar assim, estou perdendo um tempo fazendo, né, tal, ocupando uma parte do dia, você não está ocupando, você está investindo na sua empregabilidade e no trabalho que você quer fazer quando não está empregado, de recolocação no mercado. Valeu a pena todas as dicas, né? E é por isso que, assim, vou procurar sempre estar renovando o programa, porque acho que, como você falou, sempre você está procurando inovar, colocar coisas novas, né? Sim. Também. Então, mesmo para quem está recolocado, né? Ou conseguir uma recolocação, né? Vale a pena continuar trabalhando a empregabilidade. Acho que para quem não é aluno, vale a pena entrar, né, no programa. Não ficar só nas dicas dos canais, né, do YouTube, do Instagram. Acho que lá não é assim. É o que eu falei, não representa nem 5% do que é o programa, né? Assim, a riqueza de informações que tem, o apoio que você dá também ali no treinamento, que tem as questões ali, tem a opção de você mandar mensagem ali, você responde, né, tudo direitinho, né, tal. Então, acho que são coisas assim que não tem valor. Então, assim, se puder, realmente vale a pena entrar no programa e se dedicar aí, né, nesse tempo para buscar empregabilidade, que no final vai ser sucesso, né? É isso aí, igual você, né? 40 dias, ó. Tem gente que, né, pensa, eu preciso levar muito tempo. Não, o programa é 1 ano. Porém, tem gente que faz em 35 dias, em 40 dias, em 3 meses. Então, o ritmo é de cada um, né? O conhecimento está ali para todo mundo, igual. Eu acho que o que diferencia os resultados é o que você faz com aquele conhecimento, né? Porque incorporar aquela informação, assimilar a informação e colocar em prática. Esse é o segredo, para mim, né? Sim, então, aprendeu, põe em prática. Essas pessoas que eu tenho visto ter resultado. Então, fica esse recadinho aí para quem é aluno, tá? Se inspira no Márcio, na Karen, no Osmi, tem vários depoimentos, né? E se inspire nessas pessoas. Se deu certo para eles, vai dar certo para você também. E para quem não é aluno ainda, eu vou deixar o link aqui na descrição para poder avaliar, né? Se vai querer fazer que nem o Márcio, se vai querer pagar o preço para ter o resultado. E tem um período de avaliação também, né? Tem 7 dias. Eu faço questão, a pessoa entra, daí ela olha, só que assim, é importante que a pessoa entre e comece, né? Para ela ver se ela gosta, se ela quer continuar. E se não quiser continuar também, eu prefiro que saia do que comprar o programa e depois não fazer e achar que não serviu para nada. E quem fala assim, quando eu vou olhar, a pessoa não fez nada, não tem como servir se a pessoa não usa, né, não valoriza. Então, assim, eu sou grata. Pelo menos para mim, acho que depois eu entrei, né, tal, como tinha o período de avaliação também, acho que chegou no primeiro ou segundo dia, eu já falei, não tem por que eu não querer continuar no programa, né, então... Sim, mas é porque você se permitiu fazer, né? Então, eu acho que, assim, essa questão mesmo da humildade e a iniciativa e a acabativa. Começou, vai até o final, a pessoa não tem nada a perder, ela só tem a ganhar, né? E eu me desdobro realmente para dar conta, né? Abaixo das videoaulas, fazendo aulas ao vivo, para a pessoa
poder perguntar ali, eu responder na hora, né? E para mim, Márcio, tem sido uma grande realização esse trabalho. Tanto é que eu faço ele desde 2015. 2015 eu comecei, meu sócio ele fala, não foi em 2015. Eu falei, não, foi em 2015 que foi onde eu validei, onde eu estava atendendo 1 a 1, antes de virar um programa, eu aplicava, tudo que eu ensino no programa, cada sessão era um módulo, né? Só que chegou uma hora que eu não consegui mais dar conta. Não tem como. Eu falei, gente, é melhor eu cobrar menos, mas ter a chance de ajudar mais pessoas do que eu ficar vendendo a minha hora e atendendo 6, 10 pessoas, né? Então, assim, foi aí que nasceu o programa. Daí, a partir de 2016, daí eu transformei num programa e, nossa, eu já consegui ajudar. A quantidade de pessoas que eu já ajudei com o programa Se Recolocar, eu precisaria de, sei lá, acho que uns... não sei quantos anos para poder dar conta de todo mundo, né? Então, foi uma forma de deixar mais acessível e ajudar mais pessoas, né? E tem gente até do exterior que está também fazendo parte do programa, alguns que estão no Brasil querendo ir para o exterior, outros que estão no exterior querendo voltar para o Brasil, ou, né, continuar trabalhando, porque, assim, empregabilidade, essa linguagem, as estratégias, é para qualquer lugar do mundo, não tem barreiras. Eu estava conversando com uma aluna que o rapaz, esse aluno, ele queria ir para o Canadá. Ele fez o programa todinho, conseguiu um emprego no Brasil por um tempo, porque ele já sabia que ele queria ir para o Canadá. Então, ele ficou estudando inglês, fez aquela certificação lá, tem uma certificação específica lá de inglês que precisa conseguir, né, conseguir passar, não lembro agora, me esqueci o nome. Daí ele ficou um período no Brasil e assim que ele passou nessa certificação, ele se candidatou para uma vaga e está no Canadá, feliz da vida, né? Então, Márcia, é isso. Obrigada, tá? Obrigada por ter... Agradeço. Por ter falado, né, com a gente, compartilhado aí um pouquinho da tua experiência. Eu te desejo muito sucesso, tá? Que você continue sendo essa pessoa, assim, que tem essa inteligência emocional, essa calma. Dá para perceber, falando com você, que você é uma pessoa tranquila, né? Uma pessoa esforçada, dedicada. E essas são características que vai fazer com que você continue crescendo. E sorte dos seus liderados, né? Que vai ter ali um gestor que tem essa paciência, que tem essa calma para poder instruir, tá? Isso é muito legal, meus parabéns, viu? O que para algumas pessoas pode ser um problema, para outras, você é a solução. Você é a pessoa que vai fazer a diferença na equipe. Parabéns por ter mantido essa essência, né? Não ficar tentando ser outra pessoa. Você tem bastante chance de crescer bastante nessa empresa, viu? Parabéns.